a gente tem que repensar muito, né, futebol brasileiro, né? E não é só a mudança de treinador que vai fazer com que a nossa seleção volte a jogar melhor, volte a jogar bem. É difícil, né? A gente vive um processo no país muito, muito delicado e, ao mesmo tempo, são vários os fatores que eu acho que influenciam muito isso, né? A gente vive um processo aí de político complicado, a gente vive uma introdução de uma tecnologia muito forte e com isso chega muita fake news, né? E hoje as redes sociais, não só hoje, né, mas as redes sociais hoje, elas influenciam demais, né? E eu estava pensando nisso, né? Tu me perguntou, né? Mas esse período aí assistindo Seleção Brasileira, eu estava pensando nisso. Antigamente, o Guilherme deve saber disso, né? Antigamente você tinha convocação para a Seleção Brasileira, os atletas eles eram convocados e muitas das vezes esses atletas eles não tinham nem essa comunicação, né? E aí chegava a convocação X e o Parreira lá e o Zagallo convocava e o cara ficava sabendo muitas das vezes através, que ainda fazem, através da imprensa, né? Através ali da TV e tal. Hoje, normalmente, por logística, o médico normalmente já antecipa e liga para o cara, né? O cara pergunta, pô, e aí, como é que você está aí? Quero saber, porque a gente vai ter uma convocação aqui tal dia e eu preciso saber como é que você está aí, né? E, obviamente, também toda a comissão, ela coloca lá um observador técnico lá em loco. Automaticamente, o atleta ele já fica ligado, sabendo que também vai ser convocado, né? E, antigamente, a convocação ela era feita e os atletas se reuniam no Santos Dumont, porque muitos atletas, não a maioria, mas alguns vinham de fora e outros vinham de outros estados do Brasil, mas eles se reuniam, hoje, eles se reuniam no Santos Dumont e iam para a Granja Comari de ônibus, né? Então ficava aquele alvoroço ali no aeroporto, a torcida querendo, por exemplo, ver alguns jogadores mais perto, jogadores que muitas das vezes haviam atuado no Brasil e saíam para jogar fora, o torcedor ficava ali mais perto, né? E aí hoje há muito essa relação, né, CJ? Essa cobrança de que o povo brasileiro já não está próximo da seleção brasileira. Aí você tem hoje essa questão que eu falo para você, que é muito profundo, né? Porque a gente precisa discutir de tempo, precisa de um monte de coisa, né? Porque hoje o torcedor ele vê uma possibilidade de ganho, que antigamente era só futebol, né? Você, vou jogar futebol, vou tentar ser o craque aqui, ganhar dinheiro e ajudar minha família. Hoje o cara tem outras coisas, o cara tem internet, tem TikTok, tem um monte de coisas que ele pode ali, de repente, focar para que ele possa, de repente, ganhar o dinheiro dele e ascender e ajudar a família. Então essa relação ela se desfez. O que acontece com isso? Hoje eu reparo, né? Você está falando de seleção brasileira, e eu acho que falta um pouco dessa ligação jogador brasileiro e seleção brasileira. O cara sai daqui com 17 anos, ele joga lá no clube, ele é recebido pelo clube fora, o clube às vezes empresta esse atleta, ele não tem essa ligação com o país, ele não consegue compreender o que o país está vivendo. Então isso é uma das coisas assim, que eu brigo muito, não só na base, né? Mas eu falo muito isso, João Mazeiro. Hoje o legal hoje, por exemplo, estava vendo um zagueiro da seleção brasileira, foi assistir o jogo ontem no meio da torcida do Corinthians, que é o Gabriel, e, porra, é legal, porque aí o torcedor vai ali na rede social e olha, pô, maneiro, o cara foi lá assistir o jogo. Quando antigamente você assistia um Romário assistir jogo em arquibancada, Rivaldo assistir jogo em arquibancada, o Ronaldo Fenômeno assistir jogo em arquibancada, quando é que você viu o Cafu assistir jogo em arquibancada, Roberto Carlos, Zico, Roberto Dinamite? Então, assim, é o que eu falo, é muita coisa hoje em dia que o cara faz por conta da rede social. Então o cara faz para chamar a atenção, tirar o foco, que é o mais importante, que é dentro daquele retângulozinho ali, que o cara tem que jogar ali, o cara tem que mostrar quem ele é. E isso é uma das coisas que eu falo muito com os meninos, falava muito com os meninos, porque é óbvio que todo mundo vive hoje, né? Se todo mundo tem uma conta ali no Instagram, que eu acho legal. Eu acho legal. Mas eu acho que pro atleta, o mais importante é que ele consiga desenvolver ali dentro daquele quadrado. Então, assim, as pessoas falam, e a gente está falando de jogadores aí de nível, porque a gente tem Vinícius Júnior, a gente tem Rodrigo, a gente tem jogadores aí que, quando jogam nos clubes, jogam do seu nível máximo.
né, na sua performance assim, máxima, e consegue desenvolver. E chega na seleção, não consegue. Muitas das vezes porque não há mais, talvez, um tanto interesse em estar ali. Porque o fato, a importância de você vestir aquela camisa, para muitos atletas já não tem, talvez já não tenha tanto valor, e isso dificulta muito. Aí você vai me dizer assim, aí é que eu falo da construção, da conversa profunda. O Tite estava ali, talvez tenha sido o período que a seleção brasileira tenha jogado melhor nesses últimos anos. Também né? A seleção brasileira jogando bem, desenvolto, todos os jogadores ali, Neymar, Felipe Coutinho, tinha vários jogadores jogando ali bem, mas a gente não conquistou. Isso, normalmente, numa equipe europeia, isso não acontece nada. Você tem treinadores aí que tá 3, 4 Copas com o mesmo treinador e o cara tentando desenvolver a melhor maneira de se jogar. Só que aqui a gente tem esse peso, essa cobrança em cima dos treinadores. Perfeito. E isso faz com que a gente não tenha uma identificação, a gente não cria uma identificação. A gente tinha com o Tite, a gente perdeu, aí é o que você falou, improvisou o Ramon, aí entra o Fernando Diniz achando que ia conseguir ali desenvolver, não desenvolveu, chama o Dorival também não consegue, e agora a gente vem de Jorge Jesus. Talvez, né? que é o que o pessoal está dizendo. Então, assim, é muito difícil, CJ. A gente tem que primeiro reunir, aí eu digo, a parte da imprensa esportiva, é a parte dos jogadores, é a parte dos treinadores, porque a CBF ela tem um produto na mão que daqui a pouco ela vai perder valor, o produto que ela tem, que é o futebol brasileiro. O brasileiro 5 vezes campeão. A gente não pode simplesmente chegar e achar que tudo que foi feito lá atrás está errado e que a gente tem que copiar a Europa nesse sentido. Acho que a gente tem muita coisa a fazer igual, mas isso não quer dizer que tenha que copiar tudo, né? Então, assim, eu fico triste porque o jogo, principalmente o jogo contra a Argentina, foi um jogo que, assim, há muito tempo eu não vi a seleção jogar tão mal quanto jogou contra a Argentina. Perfeito, Giba. Assim, eu penso muito igual a você, com relação ao Tite, com relação ao que estava sendo desenvolvido. Parece não, só presta se ganha. Porque foi eliminado pela Croácia. Pô, mas foi uma série de fatores, não matou a jogada, perdeu o pênalti. Não, já não presta, serve, acaba, perdeu pra Bélgica. Exatamente. Então só serve aqui, cara, se ganhar. Não ganhou, é uma porcaria. O tal do legado, não deixou legado nenhum. Mas calma lá, meu irmão. Ele pode fazer 2, 3, 4 Copas aí e na quarta ganhar, como foi assim com outros países. Eu penso muito, muito, muito parecido contigo. E hoje eu vi uma entrevista do Sampaoli no GE em que ele fala exatamente isso. Nós estamos perdendo a nossa essência. Podemos copiar parte tática, podemos aprender com técnicos, podemos fazer esse intercâmbio, mas tem coisa que é nossa que a gente não pode perder não, e nós estamos perdendo.